Oi, gente! Graça e paz para todos. Gente nossa, coisa nossa, evangelho nosso, é coisa nossa. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça, desse sermão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu tenho uma mensagem. O subconsciente é dominado pela mentira. Esta é a mensagem que eu tenho para você, meu irmão Moacir, meu querido irmão, meu xará e meus centenas de irmãos, ou milhares de irmãos, que eu não consigo falar o nome de todos. Mas vai um abraço do coração. Estou abraçando todos vocês. Abracei. Pronto. Vocês moram aqui dentro. Está aqui, ó. Mas não falou o meu nome, mas você está aqui dentro. Você da Lagoa, do Pernambuco, Ceará, onde você está? Vai o meu abraço. E a mensagem é essa. A consciência, não, o subconsciente, é dominado pela mentira. A pessoa está lá dentro. E depois que enraizou, não tem mais como arrancar. As raízes aprofundou, desceu muitos metros abaixo, ao lado. Talvez existe como a palmeira do Líbano, a região do Líbano. A palmeira que resiste todos os vendavais, as tempestades, que ela chega a dobrar e tocar suas folhas no solo, mas ela não arreda 1 centímetro do lugar, porque as suas raízes estão profundas e elas se espalharam, ela está firme. Então, assim, é quando uma determinada religião, uma mentira, entra dentro da mente de uma pessoa e é difícil tirar. Principalmente quando é uma criança. Uma criança começa a ouvir e ela acredita e vai acreditando, como a criança acredita no Papai Noel. Acredita que o Papai Noel, como eu e muitas outras crianças acreditavam, que o Papai Noel vinha, ô Papai Noel, vem, como é que é? O Papai Noel passa com saco, dando presente para as crianças. E a gente até acreditava, o Papai Noel dava era uma balinha para a gente, isso é, se a gente fosse até ele. Mas ele dizia que o Papai Noel vinha nas casas trazer presente para as crianças. Então, o que eu quero dizer com isso é que você vai entender a minha colocação. Eu, quando era criança, eu aprendi, não só eu, mas no nosso tempo era assim, como nascia os nossos irmãozinhos. A gente estava tudo bem quando era no outro dia, a mãe chamava, vem cá ver seu irmãozinho. Seu irmãozinho que a cegonha, o avião passou aqui e trouxe. Então, isso levou por muitos anos essa mentira, essa enganação. Que as crianças não sabia, não tinha, não ensinava. Porque eu achava, sempre tinha, que gerava dentro era vaca, porco, cachorro, gato, assim por diante. Mas um ser humano, jamais eu acreditava nessas coisas. Quando passava um avião, eu, meus irmãos, nós gritávamos, ô avião, joga o neném para minha mãe, joga o irmãozinho para mim. Por quê? A gente tinha aprendido assim, que o avião passava, vinha bem baixinho assim e jogava aquela criança, e a gente já ficava esperando. Aí jogava aquela criança, pegava aquela criança, já vinha enroladinha no jeitinho. Ou senão vinha a cegonha, no bico da cegonha. Ela vinha sobre o telhado, abria as teias e soltava a criança na cama. E a gente acreditou. Eu, com 13 anos de idade, eu acreditava. Quando me falaram, eu não aceitei. Eu bati de frente. Vocês estão loucos? Onde já se viu uma coisa dessa? Uma mulher?
Não, isso é para animal. Esse negócio é para animal. Não, mas eu não aceitei. Tinha 13 anos, já era um adolescente. Eu não aceitei isso. Por quê? Porque fui sempre ensinado que a criança era trazida por uma cegonha ou pelo um avião. Parece uma coisa, tá? Mas ficou aí algumas dezenas de anos atrás. Não é coisa aí de 500, 600 mil anos atrás, não. Foi quando eu era criança, até os 3 anos de idade. Ah, tá aí. Então, eu, na minha simplicidade, dos meus irmãos, de mais pessoas, era comum a gente estar aquele monte de criança brincando. Quando o avião passava, eu morava na cidade de Barretos. Quando passava um avião baixinho, a gente gritava, joga um neném para mim, a outra criança falava, joga um para mim também, o outro joga um para mim. Era assim. E os pais da gente davam risada. Achava graça de ver a inocência da gente. Então, o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que há muitas pessoas que estão lá dentro do subconsciente da pessoa. A pessoa depende de unhas e dentes. É como o Islã, como há país por aí, como lá no Paquistão, no Irã, naqueles países, a criança já desde pequena, ela é ensinada que ela foi separada para ser um homem bomba, que ela vai se explodir no hospital, num campo, isso é, no aeroporto, numa escola, numa estação de trem, de metrô e assim por diante, rodoviária, onde tem bastante gente, é lá que você vai explodir, vai matar um monte de gente. Que essa é a vontade de Deus. E o Alá, que é o Deus que eles chamam, vai te dar 7 mulheres lindas para você no paraíso. Você vai direto para um paraíso. Lá você vai ter 7 esposas aguardando, te esperando. Lá você vai comer as melhores frutas, tudo que é delicioso vai ter na sua vida. Você vai ver um paraíso, você vai ter um verdadeiro galardão, você vai ter uma vida que nem rei aqui na terra tem. Está te aguardando. Então eles crescem com essa imaginação. E dizem que quando eles se formam, que o seu superior chama ele e fala assim, olha, você tem uma missão. A sua missão é explodir um avião, explodir um metrô, explodir isso, aquilo, outro. Diz que se alegra. Diz que eles ficam contentes porque sabe que chegou a hora de deixar esse mundo e ir para um outro paraíso. Por quê? Porque lá no seu subconsciente, lá no fundo, afirma e confirma que é uma verdade. E não há quem tira da mente deles. Porque eles, já desde o início, eles foram ensinados assim. Desde pequeno. Vocês já viram não sei que país que é, onde as mulheres têm o pescoço igual o pescoço de girafa? De acordo que a criança vai crescendo, eles vão colocando argola. Eu esqueci qual foi o país, eu vi uma reportagem sobre isso. Vão colocando argola no pescoço, colocando argola, e nunca mais pode tirar essas argolas. Elas ficam com o pescoço grande, com o pescoço comprido. E a argola é que afirma, se elas tirar o pescoço cai. E elas vão colocando, vão forçando e vão colocando, e o pescoço vai subindo. Tá? Então, assim, ninguém mais tira essas argolas, não pode mais ser tirada essa argola. É um país aí que fica aí nesse, sabe? Então, assim também é a religião. Porque olhando para a religião, entra dentro da pessoa, vamos supor assim, essa religião chamada CCB, ou vamos dizer direto, Congregação Cristã do Brasil. Você pergunta para eles quem é o fundador dessa religião, eles não sabem. Você pergunta quantos anos tem essa religião, eles não sabem. O que eles sabem é que eles são os únicos que vai para o céu. Que eles são um povo separado. Foi ensinado que aquele véu é um símbolo de santidade, enquanto eles não sabem o significado nem do véu.
Você perguntou o que é véu. Ah, véu é o símbolo de santidade. O apóstolo Paulo disse que o cabelo já foi dado em lugar de véu. Está no 11 de 1 Coríntios. E que nós não temos esses costumes, e nem tampouco as igrejas de Cristo têm esses costumes. Então, isso mostra que eles não são de Cristo. O que são? Esse camarada que criou esse movimento é Luiz Franciscano, lá numa colônia, lá em Chicago. Ele criou no ano 907. E ele veio para o Brasil e foi para o Paraná. E lá no Paraná ele fundou esse movimento em 1910. Ele era presbiteriano. Ele era contra pastor e ele era contra dízimo. Por isso que eles deram o título de ancião e cooperador. Ancião é velho. Nada mais do que isso. Cooperador é todo aquele que coopera. Qualquer um que passar pano num banco, está limpando o banco, lavando um banheiro, é um cooperador. Eles acham que cooperador é um cargo tão importante. E eles não sabem que esse movimento tem começou em 1910, está com 114 anos que existe. Quer dizer que antes deles, então ninguém era salvo. Então existe esses movimentos que eles não se misturam com ninguém. Enquanto Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eles não unem com ninguém. E qualquer um que aproximar deles não são bem-vindos, não são chamados de irmão. Enquanto Jesus disse em Mateus 23 e 8, vós são todos irmãos. Jesus não disse que havia diferença, mas vocês são todos irmãos. E o maior dentre vós seja o vosso servo. Então, para Deus não tem um mais do que o outro. Esse tal de pastor que vocês tanto aí protege, defende, ei, homem de Deus, ungido de Deus, esse é o vosso servo. Dá uma enxada na mão dele e manda ele carpinar o terreno, a chácara. Manda ele fazer concreto quando for construir, vocês aí, que está sempre construindo, dá uma enxada e manda ele fazer concreto e carregar balde de concreto, tijolo. É o que diz este livro. Manda ele lavar os banheiros, vaso sanitário, lavar quando ele chegar. Hoje o presidente da nossa igreja vai estar aqui. Fala para as irmãs não limpar. Quem vai limpar é ele. Porque está aqui, ó. O maior dentre vós seja o vosso servo. O que é servo? É aquele que serve. Não nada mais do que isso. O que é um garçom? Um servo. Está ali para servir. Garçom, troca essa toalha. Garçom, traz isso. Garçom, leva isso. O garçom é um servo. A palavra servo vem de servidão. Servidão vem da escravidão. É a mesma coisa. Fica aí bajulando esses pastorzão aí, tal. Ele não passa de um escravo perante vocês. Porque ele come na mão de vocês. Só que vocês são dominados por ele. Ele domina vocês. Por quê? Porque a mente de vocês está cauterizada. Lá no subconsciente de vocês. Vocês acham que se vocês falar contra esse bruxo, Deus vai pesar a mão. Vai haver alguma coisa. Esse charlatão que está aí explorando vocês ainda estão orando. Ô Senhor, abençoa o meu pastor. Que pastor? Não existe pastor. Você não é ovelha, você não é animal. Como é que você tem pastor? Eu tinha, por falta de conhecimento. Mas quando a verdade entrou dentro de mim, Deus me libertou. Como disse 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Quando o véu for tirado, então aí você vai reconhecer, você vai entender. Mas o véu era posto sobre aquele povo. E eles não conseguiam enxergar, não conseguiam ver que Jesus era a luz do mundo. Mas eles condenaram e o crucificaram. Ficaram os apóstolos, perseguiram até matar. E nos dias de hoje, esse povo que vive aí, debaixo desses movimentos, Assembleia Sem Deus, que não existe Deus dentro desses lugares,
17 e 24 de Atos, Deus não habita nessas imundícias, nesse chiqueiro, nesse puleiro que é chamado de igreja. Isso é uma empresa e nada mais do que isso. Então, vem esse movimento chamado sétimo dia, aonde existe, nós somos guardadores da lei, mas que lei? A lei é maldição. Todo aquele que estiver na lei está debaixo de maldição. Gálatas 3, versículos 10 e 11. Não sou eu, está aqui, ó. Joga a sua Bíblia fora. Fica somente com a conversa desse mentiroso, esse pregador aí, promessa, adventista do sétimo dia, adventista da promessa. Mas que promessa? Deus não tem promessa com homem nenhum. O que Deus tinha já aconteceu. A promessa que Deus tinha está lá em Jeremias 31 ao 33, versículo 33. Eis que vem dia, diz o Senhor, que faria um novo concerto. Foi a promessa que Deus fez para Israel. Escrevei meu nome no seu coração e será o meu povo e eu serei o vosso Deus. Deus não tem promessa com gentil nenhum. O que Deus tem com gentil é o que está nas cartas de Paulo. Foi o único que saiu para o mundo gentil. Está no capítulo 13, versículo 13. Lê ali, 3 versículos. Fé, amor e esperança. Somente essas 3 coisas. Se você tem fé, você tem o amor e tem a esperança. Acabou. Não precisa nada mais. Você não precisa estar socado dentro dessas imundícias, que você não devia nem passar na frente dessas coisas. E você está lá dentro. Esse sétimo dia, que começou lá no século XIX, lá nos Estados Unidos. Depois, por 2 vezes, o chefe desse movimento profetizou a volta de Cristo. Não aconteceu. Aí repartiram. E essa tal de a Ellen White era uma menina que levou uma pedrada na cabeça, ficou 15 dias incômoda, e quando ela voltou, ela começou a profetizar. Era uma menina que não batia bem da cabeça. E o povo acreditava nela como uma profeta, uma mulher que falava com Deus. Ela nunca escreveu nada. Quem escrevia, ela não sabia nem escrever. Quem escrevia era uma empregada que tinha dentro de casa. Depois descobriram. E ela era racista. Ela escreveu vários livros. Eles deixaram de crer aqui e começou a acreditar nos livros desta mulher. Como a profeta até o dia de hoje. Tem muitos que valorizam mais o livro dessa mulher do que a própria Bíblia. Por quê? Porque está cauterizada dentro da mente da pessoa. Cauterizou. Está lá no subconsciente da pessoa e não consegue arrancar. Você fala para uma pessoa, como eu falei, vocês tinham, a lei era 613, mas hoje não existe mais, acabou. Mas ainda que vocês fizessem, essa lei existisse até o dia de hoje. Porque Romanos 10 e 4, Jesus foi o fim da lei. Se vocês fizessem os 613 mandamentos, vocês continuavam sendo malditos. Vocês continuavam debaixo de maldição, porque a lei era maldição. A lei era condenação e morte. E nada mais do que isso. Porque se a lei prestasse para alguma coisa, Jesus não precisava ter vindo e morrido na cruz, derramado sangue em favor do seu povo. Porque o gentil não tem lei, 2 e 14 de Romanos. Se gentil não tem lei, por que vocês estão aí? Não posso trabalhar hoje que é dia de sábado. O que diz Colossenses 2, do versículo 16 e 17? Não vos julguei pelo comer, pelo beber. Você julga pelo comer, pelo beber. Julga aquele que bebe o café, não pode beber uma coca, não pode beber uma cerveja, não pode beber nada. Pelo comer, não pode comer carne disso, não pode comer carne daquilo, tal. Por festa, você julga por festa, não pode participar de festa, não é participando de festa. Você julga pelo sábado. E o sábado não pode isso, não pode aquilo, tal, mas o apóstolo Paulo foi bem claro. O corpo, tudo isso é sombra, e o corpo é Cristo. Então eu prefiro ficar com Cristo do que ficar com toda essa imundícia chamada religião protestante. Meu irmão,
Se você gostou, o que eu falei com base nesse livro. Se você gostou, curte e compartilha. E escreva. E a graça de Cristo esteja sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.